Olá a todos, sou Thiago Jorge, é um prazer estar aqui novamente falando um pouquinho para vocês de oncologia no Avante. E o desafio dado a mim hoje foi como traduzir o que os oncologistas utilizam para definir o tratamento desse paciente e como traduzir isso para a equipe multidisciplinar. A ideia é trazer para vocês qual a minha linha de pensamento e como eu traduzo os dados da literatura e, consequentemente, decido qual vai ser a abordagem dada. Então, basicamente, como o oncologista pensa? Vou tentar ilustrar isso através da jornada de um paciente. Esse é um paciente real meu, então eu consegui trazer para vocês o que eu fui pensando, quais foram as ideias que eu tive baseado em alguns estudos e, consequentemente, como eu decidi o que ele faz até hoje. Então era um senhor, João, ele é dentista, tinha 60 anos à época em que ele teve o diagnóstico e ele vinha com uma queixa de azia há anos, mas mais recentemente tinha piorado essa azia. Ele procurou um clínico geral que pediu diversos exames para ele, inclusive uma endoscopia digestiva alta, e essa endoscopia digestiva alta mostrou uma alteração difusa da câmara gástrica e uma biópsia compatível com adenocarcinoma. Ele me procurou logo depois desse resultado, lógico, ansioso e querendo saber o que ia ser feito, mas naquele momento eu disse, ainda não sei. E ainda não sei por quê? Porque aqui começa toda a construção do pensamento de como tratar adequadamente esse paciente. Primeiramente, o diagnóstico. Não é só porque ele tem uma biópsia que mostra que ele tem um câncer que está finalizado o diagnóstico. Hoje em dia, em oncologia, é mais do que necessário saber que tipo de tumor. A gente sabe que existem diversos tipos de tumor no estômago, eles podem se comportar de maneira completamente diferente um do outro, e principalmente o estadiamento. Tipo de tumor, não se apeguem a essa tabela, é simplesmente para mostrar para vocês que existem diversos tipos de tumor e que eles sim se comportam de maneiras diferentes, e isso já nos traz a primeira necessidade. A patologia deve sim ser de confiança. Não é raro quando a gente pega uma biópsia feita em centros de menor volume e essa biópsia, quando revisada por centros onde o volume e a experiência dos patologistas é maior, isso muda e isso impacta absurdamente o tratamento que vai ser dado a posterior. Mais recentemente ainda, a gente está evoluindo, na verdade, quase numa revolução genética da oncologia. Com a facilidade e com acesso a novas tecnologias de sequenciamento gênico desses tumores, a gente consegue até fazer subclassificações moleculares. Então, baseado em presenças de mutação, o quanto ela está presente, o quanto ela não está presente, são doenças diferentes mesmo no mesmo órgão. Por exemplo, trouxe para vocês aqui, no caso desse paciente, o que a gente chama de classificação molecular dos tumores gástricos. A gente tem 4 subtipos deles e eles são baseados em alterações genéticas específicas. E com isso a gente consegue até ver qual a relação e de onde ele pode ter vindo. Uma infecção por Epstein-Barr vírus, como aqueles que vocês podem ver em vermelho no EBV, se tem uma instabilidade de satélites, de microsatélites, que é uma alteração genética muitas vezes hereditária e, consequentemente, aumenta a chance de tumor não só no estômago como em outros órgãos. Então, a gente já começa a levar esse paciente para um risco. Não é para entrar em detalhes aqui, mas basicamente é para mostrar que hoje não se faz diagnóstico de paciente com câncer sem uma análise mais profunda deste material. Este paciente especificamente, a gente reviu a biópsia dele, reviu a lâmina, ele tinha um adenocarcinoma em anel de Sinnate, que é um dos adenocarcinomas mais comuns de estômago e de maior agressividade. Partimos então para o estadiamento. Basicamente, esse paciente, através do estadiamento, sabendo onde está de verdade o tumor, a intenção de tratamento dele vai ser curativo ou paliativo. Por quê? Porque se ele já tem metástases, tumores gástricos raramente se curam com metástases. Na verdade, eu falo raramente porque a gente cada vez está evoluindo mais e vendo os comportamentos diferentes da doença com diversos tratamentos novos.
mas praticamente não se fala em cura em tumor de estômago metastático. O que nós temos são casos de sucesso e que ficam muito tempo sem voltar. Mas, de novo, revoluções acontecem a cada mês dentro da oncologia atualmente. Além disso, o estadiamento ajuda a definir a intensidade do tratamento. Basicamente, quanto menor o problema, um tratamento mais tranquilo. Quanto maior o problema, provavelmente um tratamento mais pesado. E terceiro, definir se essa doença é passível de cirurgia ou não. E não só se ela está localizada, mas se por acaso compromete algum órgão perto, se a cirurgia é possível, se eu não vou ter que fazer uma cirurgia muito grande e, consequentemente, risco de complicação deste paciente. A gente analisa basicamente 3 coisas quando a gente faz o estadiamento. A profundidade dessa doença no órgão, quanto ela invade, basicamente quanto mais profunda ela invade o órgão, mais grave é. Os linfonodos associados a essa doença, então basicamente o primeiro lugar que essas células tumorais tendem a se metastizar são os gânglios periféricos ao órgão, e o número de metástases à distância, ou seja, que estejam em linfonodos longínquos, em outros órgãos e assim por diante, mas que estejam à distância. Não é por contiguidade. Ela de alguma maneira caiu na circulação e foi parar em outro órgão. E a gente define isso através de 3 letras, T, N e M. Então, toda classificação de estadiamento de um tumor, ela vai ser classificada com T, com N e com M. Eu digo todos, mas não necessariamente. Isso às vezes não funciona para alguns tumores, por exemplo, como os tumores cerebrais e assim por diante, e eles têm classificações muito específicas. Mas como funciona para a maioria dos tumores, é bastante interessante vocês entenderem que a gente sempre olha isso. Chama atenção também que mais recentemente a gente coloca uma letrinha antes desses TNMs que estão maiúsculos. Quando vem um C antes, significa que o estadiamento foi clínico, ou seja, foi feito por imagem, foi feito por outros exames, mas não por patologia. Quando tem um P, significa que esse paciente teve todo esse tumor retirado e, consequentemente, isso foi analisado no microscópio, ou seja, por biópsia, por patologia. E quando vem um Y antes ainda do P, ou Y antes do C, significa que esse paciente já passou por um tratamento e esse estadiamento é após esse tratamento que foi feito. Então, por exemplo, digamos que esse paciente está passando por uma quimioterapia e eu quero ver como ficou comparado com o anterior. Então, esse T, esse N e esse M podem mudar depois de um tratamento, a depender da efetividade. E por que estadiamento é tão importante? Estadiamento é importantíssimo porque, além de definir o tratamento, me fala o prognóstico deste paciente, como esse paciente vai se comportar. Como eu citei anteriormente, esse estadiamento geralmente vai de 1 a 4, agrupados, dependendo do T, do N, do M e assim por diante, mas a gente vê que quanto mais precoce a sobrevida desse paciente é maior. Quanto mais avançado essa doença, a sobrevida desse paciente é menor. Então, como vocês podem analisar nestes gráficos, e o oncologista ama curvinha, ainda mais se elas forem coloridas assim e com um monte uma em cima da outra, a gente consegue definir as populações e, consequentemente, chegar à conclusão de que tipo de tratamento esse paciente precisa passar e que intensidade de tratamento ele precisa passar. Nesse caso, por exemplo, nós temos já o tipo de tumor definido, um adenocarcinoma em anel de Sneit, e as imagens da endoscopia mostravam que praticamente todo o estômago dele estava comprometido, mas quando a gente olhava as tomografias, apenas o estômago estava comprometido. Esse paciente também foi submetido a uma laparoscopia para confirmar que não tinha nenhuma metástase no peritônio dele, confirmou que não havia, então esse paciente ficou classificado como um CT3, ou seja, por exames de imagem ou estadiamento clínico. Era um tumor que pegava praticamente todas as bordas, né, toda a parede do estômago. N0, a gente não via nenhum linfonodo comprometido na tomografia, e M0 ele não tinha nenhuma metástase à distância, então um estadio clínico 2B. Com isso em mãos, eu começo a definir o tratamento. Esse paciente ele tem uma doença considerada localmente avançada, ou seja, já é um tumor que está localizado, mas que está comprometendo todo o estômago dele praticamente. Mas isso é ressecável, é possível eu retirar toda a doença
em uma única cirurgia. Portanto, qual o tratamento deste paciente? E é isso que a gente vai começar a conversar agora. O objetivo de tratamento desse paciente é a cura. Como vocês viram naquele gráfico, existem pacientes em que a gente trata e que tem o estadio 2B e que a doença nunca mais volta. A pergunta seguinte é: preciso de cirurgia ou não preciso de cirurgia? Na maioria das vezes, quando a cirurgia é factível e sem muitas complicações, a gente acaba utilizando a cirurgia. A terceira pergunta é: o tratamento vai ser multimodal, ou seja, eu só opero esse paciente ou eu preciso fazer algo mais para aumentar a chance de cura dele? E o quarto, e que é o mais importante de todos, eu posso ter um planejamento lindo e uma ideia utópica de que tudo vai dar certo, mas se o paciente não tem status ou performance para tolerar isso, eu não vou conseguir fazer o tratamento e isso é o mais importante. Para esse paciente, especificamente, o objetivo era a cura, com cirurgia, porque ele era um paciente com uma doença ressecável completamente, e o tratamento agora multi ou monomodal. Só para tentar lembrar um pouquinho quais são os objetivos de tratamento e como a gente vê isso nos estudos, a gente tem alguns tipos de endpoints, que a gente fala, ou objetivos dos estudos, que traduzem isso para a gente. O primeiro deles é sobrevida livre de recidiva ou sobrevida livre de doença. O que significa isso? Que eu fiz um tratamento e por quanto tempo esse paciente vive sem ter nenhum sinal desta doença ter voltado. E sobrevida global? Sobrevida global é basicamente o quanto esse paciente vive no geral, com ou sem doença. Por que isso é muito importante? Quando a gente olha as curvas de sobrevida destes pacientes, de novo, vocês veem que os estadios são muito diferentes e as sobrevidas são muito diferentes, mas aqui a gente está falando de sobrevida global. Então, quando eu olho essas quedas de curva, isso pode ser principalmente por duas coisas. Ou porque o paciente, a doença voltou e ele faleceu da doença, ou porque ele faleceu por qualquer outro motivo. E por que isso é muito importante? Porque se um tratamento é extremamente tóxico e os pacientes falecem do tratamento, provavelmente esse não é um bom tratamento. Ele tem que ter um ganho muito absurdo lá para frente para valer a pena passar por isso. Então a gente sempre pesa a consequência do próprio tratamento, por mais que ele seja efetivo. Além disso, a gente consegue ver as diferenças dessas sobrevidas, e isso está muito relacionado ao estadiamento, mostrando que sim, é uma doença grave e que se sim voltar, esses pacientes vão falecer desta doença, mostrando a verdadeira necessidade de se tratar. E por que eu digo isso? Porque a gente tem doenças, alguns tipos de tumores que são muito indolentes. Então, por exemplo, câncer de próstata, alguns cânceres de próstata iniciais, eles são tão indolentes, mas tão indolentes, que talvez tratar esses pacientes seja pior do que só observar e tratar em um momento em que ele fique mais agressivo por acaso, porque isso pode nunca acontecer. Então, às vezes, você pode ter um tratamento que é um super tratamento desses pacientes e que impacta negativamente a sobrevida global, mesmo que ele esteja sem doença. Então, só para vocês terem uma ideia das curvas, esse é um dos trabalhos mais recentes que a gente tem e que é o padrão de tratamento hoje em câncer gástrico avançado, mas localmente avançado apenas e ressecável. 2 esquemas de quimioterapia, um esquema de quimioterapia que a gente usava desde o meio dos anos 2000, fim dos anos 2000 e um mais atual. E quando a gente olha, a gente vê a diferença tanto em sobrevida global quanto em sobrevida livre de recidiva. O que eu quero chamar atenção aqui para vocês é, primeiro, a curvinha vermelha tem um ganho, ou seja, a gente vê essa diferença, então ele é melhor do que a curvinha azul, mas o mais interessante é o formato da curva, mostrando que aqui muitos desses pacientes falecem já no começo e provavelmente têm doenças mais graves. Quando a gente fala de sobrevida global, essa curva ela mantém uma queda, provavelmente porque esses pacientes também têm complicações mais tardias relacionadas ao tratamento ou porque são pacientes, às vezes, que já ficam mais frágeis e morrem de outras coisas também. Quando a gente olha a sobrevida livre de progressão ou livre de recidiva, pode ver que essa curva tem uma tendência a ficar completamente reta ao final. E esses são os, provavelmente, que a gente vai chamar de cura. São os pacientes que a doença nunca vai voltar, porque depois de 5 anos a gente vê que quase ninguém
a doença volta. Tratamento multimodal ou monomodal, eu volto para o mesmo slide anterior para mostrar para vocês de novo aquele conceito de que quanto mais inicial a doença, menos grave ela é, provavelmente eu preciso de um tratamento menos intenso. Quanto mais grave a doença, mais grave ela é. Quanto mais avançada a doença, mais grave ela é, eu preciso de um tratamento mais intenso. E, às vezes, a doença é tão grave que o tratamento muito intenso vai trazer muito malefício perto de um benefício pequeno e que, às vezes, é isso que acontece na doença metastática muito agressiva. Outro conceito bastante interessante é, se eu preciso fazer um tratamento multimodal, que é a junção de cirurgia com uma quimioterapia, ou uma cirurgia com uma radioterapia, ou com todas no mesmo tratamento, eu posso chamar isso de adjuvante ou neoadjuvante. Adjuvância é qualquer tratamento que você faça para complementar a cirurgia. Se ele vem depois da cirurgia, chama-se adjuvante. Ele por si só não costuma curar estes pacientes. A cura maior vem da cirurgia, mas ele aumenta as chances de cura. Quando a gente fala em neoadjuvância, a diferença é que eu faço isso antes de fazer a cirurgia. E tem algumas vantagens de se fazer isso. Principalmente, os pacientes costumam ter uma tolerância melhor quando eles fazem um tratamento antes da cirurgia. A gente tem que lembrar que, por exemplo, nesse caso, esse paciente vai retirar o estômago todo. Então, é bem comum a gente ter complicações pós-operatórias, desnutrição, e tudo isso impacta a tolerância ao tratamento. Outra vantagem que a gente cada vez mais utiliza em oncologia é que eu consigo ver o real benefício da doença naquele paciente específico. Traduzindo, quando eu faço uma adjuvância, eu já retirei todo o tumor e eu estou fazendo uma quimioterapia que vai diminuir a chance desse tumor voltar. Quando eu faço isso antes de tirar o tumor, eu vejo realmente o quanto ele reduziu. E eu consigo saber se reduziu tudo, em algumas vezes ele some completamente, que é o que a gente chama de resposta patológica completa, esse paciente provavelmente vai ser o que vai ter melhores resultados. Por quê? Porque a quimioterapia funcionou muito bem e eu estou tirando todo aquele tumor que já foi reduzido. Se não há mudança nenhuma do tumor após a quimioterapia, provavelmente essa doença já é uma doença mais agressiva e resistente. Então eu consigo ver o comportamento daquela doença específica naquele paciente. E o terceiro, e que na verdade foi o início de toda a neoadjuvância, é se o tumor é muito grande, eu faço a neoadjuvância, eu consigo reduzir ele, eu facilito a cirurgia. Isso é muito comum, por exemplo, em sarcomas de pernas, de braços e assim por diante, em que a gente faz o tratamento antes para que às vezes a gente consiga evitar amputações desses pacientes. E tem também o tratamento perioperatório, que eu faço uma parte antes e uma parte depois da cirurgia. Para vocês verem como a tolerância muda, esses aqui são estudos de tumores gástricos localizados e muitos deles utilizam ou químio mais rádio, antes e depois. E a gente vê que os pacientes que completam o tratamento são poucos, principalmente porque eles não completam o tratamento pós-operatório. Todos eles têm uma parte pós-operatória. Então, se eu consigo fazer uma parte antes, eu tenho uma maior chance de ter entregue alguma quimioterapia para esse paciente, e quando eu não faço antes, eu tenho uma chance muito grande desse paciente não receber o tratamento ideal. O viés disso é que se eu faço antes e por acaso a gente teve uma diferença, é comum, não tanto ultimamente, mas é comum a gente superestagiar esses pacientes, ou seja, aquele tumor ele está localizado, mas ele parece que às vezes pega um gânglio, alguma coisa na tomografia, e se eu opero ele direto, às vezes eu encontro que na verdade não, que esse gânglio não estava cometido, era uma inflamação que tinha lá, mas não tinha tumor. Então talvez esse paciente nem precisasse de quimioterapia no primeiro lugar. Então neste sentido, vale a pena sempre pesar o risco e benefício. Outra coisa que a gente sempre analisa, como eu disse, a biópsia desses pacientes depois do tratamento. E o quanto o tumor reduziu traz para a gente uma informação do quanto isso vai ser benéfico ou não, e eu consigo saber as chances do tumor voltar nele. E aqui só para vocês terem ideia de como eu decidi o tratamento desse paciente. Antigamente a gente comparou fazer químio ou não fazer químio antes e depois da
da cirurgia foi comparado e mostrou que há um ganho de sobrevida quando a gente faz a químio, comparado com cirurgia isolada, e mais recentemente 2 esquemas, tanto o ECF quanto o FLOT. A gente vê que o FLOT, que é um esquema que usa 3 drogas, um esquema intenso, então, é melhor do que o esquema mais antigo, e por isso que a gente decidiu por isso. O performance desse paciente conta muito, e como a gente vê performance, basicamente como ele faz as atividades de vida diária dele. Se ele tem uma atividade completamente normal, consegue fazer exercícios como físico, subir escada, a gente chama de ECOG 0. A partir de um número que vai aumentando, significa que esse paciente está mais frágil. 1, ele não consegue fazer exercícios extenuantes, mas consegue trabalhar no escritório, por exemplo. 2, ele está em pé, mas ele não consegue trabalhar, mas ele fica em pé mais de 50% do tempo. 3, ele precisa de ajuda já para grande parte das atividades dele, como tomar banho e assim por diante. 4, ele está na cama. E 5, é morte. O que isso traduz para a gente? Quanto maior o número, mais difícil é dar químio para esses pacientes. A maioria dos estudos só põe pacientes até ECOG 2. Por quê? Porque o tratamento, se a doença está muito avançada e o paciente já está muito frágil, provavelmente o tratamento não vai fazer diferença nenhuma. Outra coisa que a gente sempre analisa é o esquema de tratamento que a gente vai utilizar para aquele paciente. Então aqui, por exemplo, são gradações que a gente tem de toxicidade da quimioterapia. A gente vê que a maioria dos pacientes tem algum tipo de toxicidade de quimioterapia. Isso sempre deve ser levado em conta quando a gente vai fazer um esquema de quimioterapia. E como a gente gradua isso? Grau 1, o paciente tem uma coisa que é um incômodo, mas na maioria das vezes assintomático, que não muda absolutamente nada a vida dele, apesar de estar presente. Grau 2, apenas com cuidados mais tranquilos, locais, a gente consegue superar os efeitos colaterais. Grau 3 já é mais severo e precisa de uma intervenção médica, porque isso pode se deteriorar rapidamente e levar a uma complicação maior. Grau 4 já é uma complicação muito grave, que precisa de intervenção imediata, porque já põe em risco. E 5 é um grau que mostra que o efeito colateral levou esse paciente a óbito. Então a gente sempre analisa isso quando vai prescrever uma quimioterapia para o paciente. Então, para esses pacientes especificamente, o objetivo é cura. A cirurgia é possível, é um paciente ressecável, o tratamento é multimodal, como eu mostrei para vocês, quimioterapia perioperatória com esquema FLOT, e a tolerância dele foi analisada por exames gerais que estavam normais e o performance status dele era 1. Então esse paciente recebeu 4 ciclos de FLOT, ele teve algumas complicações como plaquetopenia, e no reestadiamento a gente viu que nas tomografias a doença não espalhou, mas na endoscopia ficou basicamente igual, ou seja, a quimioterapia para ele não teve uma efetividade grande. Então ele foi submetido a uma cirurgia, não teve complicações pós-operatórias, o estadiamento patológico dele veio como YPT3, ou seja, manteve-se igual ao clínico que a gente tinha, né? E ele então foi para mais 4 ciclos de FLOT. A partir do momento que eu terminei o tratamento, eu preciso saber como eu acompanho esse paciente para, caso a doença voltar, eu tratá-lo de uma maneira adequada. Então os exames pós-tratamentos devem fazer sentido. Como assim fazer sentido? Para que ficar pedindo um monte de exame para uma doença que não tem quase nenhuma chance de voltar? Ou por que não pedir exames para uma doença que tem grandes chances de voltar? E tudo depende o que eu vou fazer com isso. Na grande maioria das vezes, quando a doença tem uma alta chance de cura, a gente não pede nenhum exame, esse paciente só volta e a gente faz consultas para ver como ele está. Quando a doença vai voltar, ou tem grandes chances de voltar, e assim, sinceramente, descobrir cedo ou descobrir mais tarde não faz diferença na efetividade do tratamento que eu vou pôr, tanto faz pedir exames. Talvez seja melhor um exame guiado por sintomas. A gente nunca pode esquecer da reabilitação desses pacientes. Então, esses pacientes passaram por cirurgias, passaram por quimioterapias, eles perdem massa muscular, eles perdem status performance, então deve sim ser acompanhado por nutricionista, deve sim ser acompanhado por psicólogos, muitas vezes por assistente social, porque tratamento oncológico é caro e demandante socialmente e financeiramente. E psicologicamente, muitos pacientes, a vida muda depois de ter tido um diagnóstico de câncer. E a grande questão também, por quanto tempo? Se essa doença, cada vez mais tempo passa e não voltou, a chance de cura é cada vez maior, talvez chegue um momento que a gente fale, não precise mais voltar com a gente, volte para o seu acompanhamento normal de saúde, de check-ups. Esse paciente em si realizou reabilitação com nutrição especializada, ele tinha dumping pós-operatório, ele acompanhava com fisioterapeuta e educador físico.
Ele teve plena atividade por 2 anos, com uma certa dificuldade ainda de voltar ao consultório de odonto dele, porque ele ficou com uma fraqueza nas mãos. Então eu, sinceramente, impactei com o tratamento o resultado financeiro dele, porque ele trabalhava menos. Uma nova endoscopia em 1 ano, ele fez tomografias a cada 6 meses por 2 anos, e depois de 2 anos apareceram nódulos pulmonares e derrame pleural, com uma biópsia que confirmou a recidiva do tumor deste paciente. E aí a gente volta para os estágios iniciais que a gente teve lá no começo. O tipo de tumor, os biomarcadores desse tumor, estadiamento, e aí quando a gente fala de doença metastática, a gente fala de volume da doença e o risco da lesão. Por que biomarcadores? Cada vez é mais comum na oncologia o tratamento de câncer personalizado. A gente cada vez descobre mais mutações, mais drivers, mais mutações que levam esse tumor a crescer, e que se a gente atacar essas mutações, a gente consegue combater o tumor. Então, é prática hoje a gente fazer a genética desses tumores e assim por diante. O problema, na maioria das vezes, é financeiro. São exames caros e que pouquíssima parte da população brasileira tem acesso, apesar da gente saber dos benefícios da maioria. Outra coisa é conhecer a doença que eu estou ligando. A doença metastática é a diferença da doença localizada. E para vocês terem ideia, o câncer gástrico na Inglaterra, a cada 511 pacientes que começam a primeira quimioterapia, só 200 conseguem tomar uma segunda quimioterapia depois que essa doença cresce, mostrando que é uma doença realmente agressiva. Isso me diz que talvez eu só tenha uma chance de tratar ela. Mas, de novo, eu preciso definir o objetivo desse tratamento. E neste caso, no câncer de estômago metastático e que não é possível ressecar, ele tinha vários nódulos no pulmão e um derrame pleural, eu nunca vou conseguir operar ele e retirar toda essa doença. O objetivo é paliação, é manter a qualidade de vida por mais tempo para ele e tentar fazer um aumento, estender a sobrevida dele, estender a vida global dele para que ele possa aproveitar sem impacto na qualidade de vida. Então, nele a gente decidiu sem cirurgia. De novo, a gente tem que decidir se é um tratamento que precisa de rádio, se não precisa de rádio, se precisa de químio mais rádio, se vai ter cirurgia. Para ele, a gente decidiu o tratamento monomodal, porque ele não tinha nenhuma lesão de risco, nenhuma lesão que estava dando sintomas nele, ou seja, uma lesão que eu precisasse atacar mais rápido. A grande questão era que tipo de químio usar. E a tolerância boa, pois o paciente estava completamente assintomático e estava tendo uma vida normal, ou seja, se ele não tivesse feito o exame, a gente não saberia que a doença teria voltado. O objetivo do tratamento neste paciente metastático sempre é sobrevida global, ou seja, estender a vida desse paciente, sobrevida livre de progressão, e esse conceito é muito interessante, é um conceito que diz quanto tempo essa doença demora para crescer, taxa de resposta, ou seja, tratando essa doença, como ela se comporta, ela diminui, ela fica igual, ela cresce, e a qualidade de vida que esse paciente vai ter tratando ou não tratando. Então a gente fala, lógico, quanto mais tempo a doença demorar para crescer, sempre é melhor, mais ou menos. De novo, esse paciente está assintomático. E às vezes, para estender essa sobrevida livre de progressão, eu preciso dar tratamentos mais agressivos. Então, por exemplo, esse é um caso bastante interessante de uma quimioterapia que usa 3 compostos diferentes comparado com 2 compostos em tumores gástricos. E a gente vê que há sim um ganho de sobrevida livre de progressão. Esses pacientes que fazem uma quimioterapia mais intensa têm mais tempo até a doença crescer. O problema é que todos eles na sobrevida global, igual. Ou seja, não faz diferença tratar o paciente de uma maneira mais agressiva no começo, porque ele vai viver o mesmo tanto no fim da jornada. E a gente, de novo, sempre tem que levar em conta os efeitos colaterais. E a gente vê que quem fez o tratamento mais intenso parou mais o tratamento por efeito colateral. Ou seja, será que foi benéfico mesmo? E a gente não pode esquecer que hoje em dia, conforme a oncologia está melhorando, não é porque um tratamento falhou que não existe outro. Então a gente tem que sempre pensar na sequência desse tratamento. Talvez não valha a pena gastar todas as cartas num primeiro momento. Talvez valha a pena separar essas cartas e dar em momentos adequados para esse paciente. Como a gente avalia a resposta? A gente avalia a resposta literalmente pegando a primeira tomografia antes de fazer a quimioterapia e fazendo novas tomografias depois, ou ressonância, ou qualquer exame de imagem.
Resposta completa é quando todo o tumor some na tomografia. Resposta parcial é quando ele diminui mais do que 30%. Doença progressiva significa que cresceu mais do que 20%. A gente mede e faz os diâmetros da lesão. E doença estável significa que essa doença ficou parada. Por que 20% ou 30%? Porque de um exame para o outro pode ter uma posição um pouquinho diferente, então ele dá uma regulada nisso. Essas alterações de porcentagem servem para isso, para que não seja o método do exame o problema, se achar que uma doença não cresceu e ela cresceu e assim por diante. Então, só um exemplo para vocês, isso aqui é o que a gente chama de resposta parcial. Era um nódulo grande e que diminuiu, mais um nódulo grande que diminuiu, mas ainda são visíveis. E, de novo, quando vale a pena sacrificar a resposta por toxicidade? Ou seja, eu sei que essa doença é mais agressiva, será que eu realmente preciso fazer ela diminuir ou só ela se manter parada é um bom sinal? A gente costuma querer dar um tratamento mais intenso quando eu preciso reduzir rápido essa doença. Então, por exemplo, o paciente está com dor porque ele tem uma lesão no fígado que está deixando o fígado dolorido. Se eu fizer uma químio que diminua isso, é mais fácil e, consequentemente, é melhor. E tem uma máxima em oncologia, quanto mais tratamentos eu dou de uma vez, eu aumento a taxa de resposta. Então, ao invés de dar uma quimioterapia só, eu posso dar 3 de uma vez. Eu tenho mais toxicidade, mas eu também tenho uma maior chance desse tumor reduzir. Quando a redução da doença possa significar cirurgia. Por exemplo, hoje em tumor de intestino, se essa doença responde muito no fígado, eu consigo operar esse paciente e eu consigo curar boa parte deles mesmo metastáticos. Então, cada vez mais a gente faz quimioterapia para reduzir a doença e conseguir operar depois, mesmo metastático. E quando a chance deste paciente chegar a uma segunda linha é pequena, ou seja, ele tem uma coisa, uma lesão, que é tão de risco que se ela crescer um pouquinho esse paciente vai falecer, que eu já dou um tratamento muito intenso no primeiro momento. Outra coisa que eu sempre avalio é a qualidade de vida, e ultimamente os estudos vêm mostrando como a qualidade de vida desse paciente é impactada conforme o passar do tempo. Isso pode ser porque a doença está crescendo, então quanto menos efeito contra a doença existe desse tumor, maior a chance da qualidade de vida despencar. Ou porque esse tratamento dá muito efeito colateral. Aqui, por exemplo, a gente vê um gráfico recente, foi apresentado agora em janeiro, num congresso importante que a gente tem de oncologia, de um tratamento novo para tumores de fígado, o hepatocelular. E a gente vê que o tratamento novo, além de ser mais efetivo, eu não estou mostrando isso aqui, mas a qualidade de vida dos pacientes mantém-se melhor ao longo do tempo. Mostrando que sim, é um tratamento ideal, porque além de funcionar mais, os pacientes vivem melhor por mais tempo. Basicamente, como a gente define o tratamento? Se a gente está fazendo uma corrida de sprint ou se a gente está fazendo uma maratona. E a gente vê que a força que a gente tem que utilizar e até o corpo desses atletas é completamente diferente. Então, por exemplo, toda vez que a gente vai guiar, a gente se guia pelos biomarcadores, quando presente, para saber como essa doença se comporta, se tem um tratamento personalizado que eu posso dar. Eu defino a sequência do tratamento, quando há mais de uma opção. Se não há mais de uma opção, eu sempre tento dar o melhor antes. E, consequentemente, talvez um tenha impacto no outro. Existem tratamentos em que, se eu der primeiro, o tratamento seguinte não funciona. Então, eu sempre tenho que pensar e personalizar e adequar o tipo de pensamento que eu tenho. Sempre respeitar a vontade do paciente, compartilhar os objetivos. Tem pacientes que querem viver muito, tem pacientes que querem viver pouco, tem pacientes que preferem viver menos, mas com muita qualidade de vida e sem efeito colateral, e isso é mais do que importante. E cada vez mais a gente compartilha isso com os nossos pacientes. E sempre, 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 tratamento multidisciplinar. Não dá para esquecer que esse paciente precisa se nutrir bem, não dá para esquecer que esse paciente vai ter seus problemas, porque o mundo continua, apesar de parecer que para quando você tem um diagnóstico desse. A gente não pode esquecer que os tratamentos que a gente faz impactam não só a qualidade de vida, mas financeiramente esses pacientes também. E isso sempre deve ser discutido, né? Nas consultas, suporte psicológico, suporte físico, educação física, exercícios e assim por diante. E não quero esquecer o espiritual também, que é muito importante para a maioria das pessoas. Para esse paciente especificamente, como chegou um momento e a gente viu que ele tinha poucas lesões, a gente decidiu por fazer um tratamento padrão com fluorpirimidina e oxaliplatina. Esse paciente está na primeira linha de tratamento, por enquanto, mantendo-se muito bem, ativo, trabalhando, e a doença está parada na primeira tomografia.
mostrando que a doença que está sim funcionando o tratamento e a ideia é que a gente continue assim. Eu não preciso que a doença responda, eu não preciso que a doença diminua, eu preciso que ela não dê problema para o meu paciente e principalmente eu preciso que o meu tratamento não dê problema para esse paciente, para que ele tenha o maior tempo de vida com a melhor qualidade possível. É isso que eu tinha para falar para vocês. Tomara que eu tenha conseguido traduzir tudo que passa na nossa cabeça quando a gente vê um paciente, mas é literalmente entender o que acontece, respeitar vontades e escolher qual o objetivo que é o ideal para esse paciente. Não é sempre a cura, na maioria das vezes é melhora de qualidade de vida. Um abraço, obrigado.